Olá amigos, eu me chamo Lucas Dorini. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre Previdência e dessa vez estamos com um convidado, o Dr. Delúbio Gomes, que participou nos últimos 12 anos ativamente em todos os processos envolvendo a Previdência Social brasileira. Olá, Dr. Delúbio, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a iniciativa desse portal Previdência, coisa séria. Acho que foi muito feliz na escolha do nome, porque Previdência Social é um tema extremamente importante e que tem, no mundo todo, influenciado em diversas maneiras os governos de todos os países. Bom, Dr. Delúbio, vamos lá para a primeira pergunta. Na sua visão, o regime previdenciário brasileiro está bem definido, enquanto a questão dele possui dois regimes, o regime próprio e o regime geral? A Previdência Social no Brasil ela está toda constitucionalizada, está de maneira muito clara no texto constitucional que, regra geral, os trabalhadores em geral são vinculados ao regime geral de Previdência Social administrado pelo INSS, conforme o artigo 201 da Constituição Federal. Já os servidores públicos, estatutários, titulares de cargo efetivo, também muito claro o artigo 40. Então, para os servidores públicos, existe um sistema diferenciado e esse sistema diferenciado deve ser aplicado porque são regras distintas. Então, no nosso texto constitucional é muito claro a definição da separação entre o regime geral, para os trabalhadores de regra geral, e para os servidores titulares de cargo efetivo, que nós chamamos de servidores estatutários. Existem vários entes federativos que ainda não regularam o seu regime de previdência. Na sua visão constitucional, isso está correto? Essa questão é bastante complexa no nosso país. São diversos fatores que fazem com que, de 5.560 e poucos municípios no Brasil, aproximadamente 3.500 não têm regime próprio. E o que, do ponto de vista constitucional, está completamente errado do ponto de vista constitucional e legal. Por quê? Porque o artigo 40, ele expressamente diz que é assegurado ao servidor titular de cargo efetivo o regime de que trata esse artigo. Agora, o que acontece é, por falta de conhecimento, inclusive dos servidores, existe, e por comodidade, em razão também do governo federal, por intermédio do INSS e da Receita Federal do Brasil, exercer uma fiscalização mais abrangente nos municípios e, principalmente, estabelecendo parcelamentos sempre a perder de vista, criou-se uma cultura no país que, não, então fica-se no INSS. Mas para os servidores titulares de cargo efetivo, há uma definição bastante clara no texto constitucional que eles têm um sistema diferenciado. Isso deve ser, ao longo do tempo, deve ser corrigido porque os servidores estão sendo prejudicados em um direito constitucional. Eles têm uma garantia constitucional e, em razão dessa maneira costumeira que aconteceu no nosso país, dos prefeitos, das câmaras municipais entenderem que não, era melhor ficar o INSS. Inclusive o Ministério, em 1998, quando da edição da Lei 9717, colocou determinados parâmetros que forçaram municípios brasileiros que tinham regime próprio a se extinguirem. E isso causou um certo dano que, ao longo do tempo, a partir de uma visão mais clara pelo Ministério, houve a correção desse, tirando o parâmetro, que era o parâmetro de menos de 1.000 servidores, e hoje não há nenhuma restrição para a instituição do regime próprio. Ao contrário, o que ocorre, sim, na realidade, é o Ministério da Previdência tem atuado em todo o país para que possa esclarecer aos prefeitos, aos gestores, para que eles possam criar os regimes próprios para os seus servidores, para que os seus servidores não sejam penalizados com regras distintas, que são as regras do regime geral. Vamos encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos com mais papo de Previdência. Dando continuidade à nossa última pergunta no primeiro bloco, na sua visão, os contribuintes se prejudicam por muitos municípios não terem regularizado ainda seu regime próprio de previdência e ainda estarem se aposentando pelo regime geral? Essa questão é muito importante para ser levantada. Regra geral, qualquer servidor que ganhe acima do salário mínimo, quando ele vai se aposentar no INSS, com as regras do regime geral, ele tem, em razão de não ter o limite de idade, existe um fator chamado fator previdenciário. E esse fator, dependendo das condições do servidor, idade, tempo de contribuição,
pode representar uma perda do valor da aposentadoria, se fosse no serviço público, no regime próprio, na ordem de 100%, ou seja, ele poderia se aposentar no regime próprio com R$2.000 e aposentaria no INSS com R$1.000. E é incrível que essa situação acontece na imensa maioria dos regimes próprios no Brasil, dos municípios, e os servidores públicos precisam ter essa noção de que essa perda não é razoável. Por quê? Porque há uma garantia constitucional. Para lembrar, para melhor esclarecer, basta dizer que a União, todas as capitais, os estados, todos esses têm regime próprio. Se o regime geral fosse vantajoso, eles estariam no regime geral. E todas as capitais brasileiras, todos os estados e a União, os seus servidores estão vinculados a um regime próprio, que garantem benefícios melhores em valores e em condições melhores do que são concedidos ao regime geral. E por quê? Porque a regra de concessão do benefício para o regime próprio é diferente da regra de concessão para o regime geral. E os servidores públicos municipais que estão hoje vinculados ao regime geral precisam entender que eles estão tendo perda que não seria razoável em razão de ser uma garantia constitucional. Bom, doutor, depois de tudo isso que o senhor nos falou, na sua visão, o que deve ser feito então pelos órgãos que regulam o regime brasileiro? Eu reitero que o Ministério da Previdência Social, desde 2011, tem feito um trabalho muito grande de esclarecer os municípios com relação à instituição do regime próprio. E o que é importante, agora a palavra é para o prefeito. A instituição de regime próprio, na maioria das vezes, considerando a massa do servidor, representa uma diminuição no custo previdenciário para o município. Isso não pode ser desconsiderado em hipótese alguma, ou seja, o prefeito, além de garantir melhores condições e valores aos seus servidores, vai ter uma redução no valor do custo previdenciário para o município. Com relação aos órgãos de controle, em especial os tribunais de contas, em alguns tribunais de contas no país, notadamente Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, os municípios já estão sendo autuados para que complementem a aposentadoria que seria devida pelo regime estatutário, ou seja, seria o pior dos mundos. O município o INSS está pagando um valor menor do que o servidor teria direito, e os tribunais de contas estão exigindo que o município complemente o valor da aposentadoria até o que é de direito pelo regime próprio. Ou seja, essa situação traria ainda maior dano aos municípios, e por isso que eu reitero que a minha garantia, quando eu sou favorável ao regime próprio, quero deixar bem claro, é simplesmente cumprir o texto constitucional. Existe na Constituição Federal um regime diferenciado para o servidor estatutário, o servidor titular de cargo efetivo. A posição nossa é clara, é simplesmente cumprir o texto constitucional, que vai representar uma redução de custos para o município e uma garantia de valores de proventos melhores aos seus servidores. Doutor Delúbio, o nosso tempo do segundo bloco já está quase acabando, mas eu vou esticar um pouco, porque eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. Na sua opinião, é viável na questão financeira e atuarial o regime próprio de previdência social? Primeiramente, o que é importante ressaltar: qualquer regime de previdência no início é sempre muito bom. Não se pode perder essa oportunidade. Por quê? Porque vai ter receita e não vai ter despesa. Isso tanto vale para a previdência privada, para qualquer sistema de previdência. E não seria diferente para um regime próprio. Então, feito um cálculo atuarial correto, com a base de dados coerente, com certeza existe viabilidade para qualquer município brasileiro, independente do seu porte. O que, claro, evidentemente, o que deve ocorrer é que, dependendo do porte do servidor do município, ele não deve carregar muita estrutura do regime próprio para que esse custo seja alto para o município. Mas a instituição do regime próprio, com certeza, é sempre vantajosa e dá para ser estabelecida com critérios, desde que seja feito um trabalho técnico importante inicial. Ok, doutor Delúbio, obrigado. Vamos aqui encerrando o segundo bloco e dentro de instantes voltamos. Doutor Delúbio, mais uma vez, bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu gostaria de perguntar, na sua visão, a questão dos benefícios da Previdência brasileira. Está correta, não está, deve melhorar, no que deve melhorar? Os benefícios dos regimes de previdência no Brasil estão todos no texto constitucional.
E dentre todos, o que causa maior dificuldade e que precisa ser alterado, precisa ser revisado pela sociedade, pelo Congresso Nacional, existe esse debate na sociedade, mas não é fácil, é a questão do benefício de pensão por morte. Porque a pensão por morte no Brasil hoje independe de qualquer critério, o único critério que se vincula é a questão de ser casado ou união estável, sem qualquer outro vínculo, sem considerar as bases atuariais e principalmente fundamentais da Previdência Social, que é a pensão por morte deve ser concedida em razão de dependência econômica, e no Brasil isso foi desvirtuado. Como eu poderia dizer, é uma jabuticaba, só existe no Brasil. A questão da pensão por morte é uma questão que deve ser revista, porque os critérios de concessão são extremamente vantajosos e extremamente prejudiciais ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência no Brasil, tanto o regime próprio como o regime geral. Dr. Delúbio, na questão da fiscalização dos MPAs, o que ela ajuda na gestão previdenciária do ente federativo? A atuação do Ministério da Previdência Social, por intermédio da exigência do certificado de regularidade previdenciária, da fiscalização dos auditores, é fundamental para a consolidação dos RPPS no Brasil. Os RPPS no Brasil hoje estão com recursos financeiros, os regimes próprios municipais, na ordem de mais de 60 bilhões de reais. Isso tudo num trabalho muito grande de esforço de gestão dos RPPS, mas principalmente com a orientação e a fiscalização e, claro, a mais importante de tudo, a emissão do certificado de regularidade previdenciária para o município que cumpre todos os requisitos. Então, essa atuação é muito importante para que os municípios possam entender o quanto é importante ter um sistema de previdência equilibrado e organizado e principalmente bem administrado. O que não se pode fazer, que era no passado, é que criar-se um regime próprio simplesmente para fugir da contribuição previdenciária para o INSS. Esqueçam, se o prefeito está pensando dessa maneira, não é a maneira alternativa e correta de se tratar o assunto. O que pode haver redução do custo previdenciário, mas há a necessidade de manter regularmente as contribuições ao sistema de previdência. E nisso a fiscalização do Ministério é extremamente importante, juntamente com as dos tribunais de contas estaduais. Nós sabemos que o senhor tem uma vasta experiência em MPAs. Devido à sua experiência, qual o ponto que o senhor vê que ainda há essa não regularização do regime próprio de previdência social dos municípios brasileiros? São vários os fatores. O primeiro, eu diria, houve ao longo do tempo uma certa intenção do governo federal em vincular os municípios aos regimes geral. Isso aconteceu ao longo do tempo, principalmente antes da emenda constitucional número 20. Então, havia uma tendência dos municípios ficarem no INSS e também porque, até a Constituição de 88, os municípios não conseguiam recolher para a Previdência Social e o INSS não tinha instrumentos para exigir esse recolhimento. A partir da emenda 20, que houve essa mudança, a necessidade de contribuição, os municípios começaram a pensar em regime próprio, mas tinham a mania de não repassar os recursos. Aí os servidores tomaram trauma. Eles sempre pensam que o município vai dar cano no regime próprio e eles vão ter prejudicado a sua aposentadoria. O que é um ledo engano, porque há uma garantia constitucional e uma garantia orçamentária do pagamento desse benefício. Então, se o servidor municipal está recebendo seu salário, ele vai receber normalmente a sua aposentadoria, mesmo que o município venha a não repassar os recursos. Não é o desejável, mas isso, se ocorrer, teria com certeza a certeza que o município teria que pagar essa despesa. Então, precisa ser uma mudança de cultura previdenciária, mostrar aos servidores públicos municipais que eles estão tendo perda nos seus proventos em razão de estarem vinculados ao regime geral e deveriam estar ao regime próprio, que é uma garantia constitucional a eles dada. Bom, doutor Delúbio, eu queria agradecer a sua participação. Esperamos voltar outras vezes a trocar esse papo sobre Previdência. Eu tenho certeza que foi algo bem esclarecedor para todo mundo. E eu deixo agora o microfone aberto para o senhor fazer os agradecimentos. E se quiser fazer mais alguma observação, fique à vontade. Eu só tenho a dizer o seguinte: servidores municipais entendam que não devem abrir mão de um direito. Isso o servidor estadual não faz, o servidor federal. Então não abram mão do seu direito, exijam o seu direito, que é ter uma previdência diferenciada. Não percam a oportunidade, a garantia constitucional de terem um sistema que lhe garantam uma terceira idade, uma aposentadoria muito mais tranquila e bem remunerada. Então,
tentem, esforcem em exigir os seus direitos perante a Câmara Municipal, perante o prefeito, de instituir os seus regimes próprios para que vocês tenham uma garantia preservada do que está no texto constitucional. Nós vamos encerrando mais um papo de Previdência. Até a próxima.